Oi, pessoal. Uma entidade de Santa Maria que enfrenta dificuldades ganhou um reforço importante para minimizar a falta de verbas. São alunos de 3 cursos da Universidade Franciscana. Eles trabalham em um projeto para conscientizar a população por meio da internet a fazer doações. O Universo Acadêmico vai contar essa história e também mostrar como foi a segunda mostra integrada de ensino-serviço dos hospitais Casa de Saúde e São Francisco de Assis. Mais uma vez, a interdisciplinaridade foi o destaque entre os profissionais. Nós vamos exibir também a exposição com as fotografias do concurso Rosário Novos Olhares, mas esta edição do Universo Acadêmico começa com uma iniciativa que pode mudar as estatísticas sobre segurança pública na nossa comunidade e também no Brasil. A gente vai falar sobre um projeto que desenvolve a prevenção à violência e que aproxima crianças, adolescentes e jovens do cotidiano dos servidores da Polícia Civil, e ele vai ser apresentado aqui em Santa Maria. Papo de Responsa na Segurança Pública será realizado pela Universidade Franciscana nesta quinta-feira, às 19h, no Salão de Atos do Conjunto 3 da UFN. A entrada é de graça, é aberta à comunidade de Santa Maria e tem o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O delegado regional de Polícia Civil e também professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, Sandro Meiners, está conosco e traz mais detalhes sobre essa atividade. Professor, delegado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Peço licença para o senhor para sentar aqui para a gente conversar sobre o Papo de Responsa. Ele é um projeto oriundo do Rio de Janeiro e toda vez que eu for conversar com o senhor, vou lhe reportar como professor, porque o senhor é professor aqui do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, está trazendo essa ideia para cá também, professor, muito interessante. E o Roberto Chaves de Almeida, que foi quem criou esse projeto no Rio de Janeiro há 15 anos, traz essa ideia para Santa Maria, né? Do que exatamente se trata o Papo de Responsa e o porquê, de certa forma, desse título? É uma maneira de se aproximar da linguagem do jovem, esse jovem do século XXI, que fala de uma maneira mais descontraída e, de certa forma, mais próxima das pessoas? Para nós contextualizarmos essa questão, embora ele tenha 15 anos já de andamento, de vigência, esse projeto, no Rio Grande do Sul ele está há menos de 3 anos em funcionamento. Sim. E nós, aqui em Santa Maria, nós implementamos esse projeto no ano passado, em 2018. Nós capacitamos algumas pessoas e essas pessoas estão trabalhando aqui. E desde então, nós já atendemos 7.000 pessoas. Ou seja, começamos em junho do ano passado, em um ano nós conseguimos atender um público de 7.000 pessoas. Somente aqui em Santa Maria? Somente aqui na região de Santa Maria. Olha só, e aí a questão é importante. Nós temos que pensar da seguinte maneira: a Polícia Civil é um órgão de repressão. A missão constitucional dela é agir depois que o crime aconteceu. Houve o crime, a Polícia Civil vai lá para reprimir o crime, ou seja, para identificar o autor, para colher provas e para viabilizar a responsabilização futura dele. Na medida que nós vamos fazendo isso repetidamente, sempre, né? E a gente sabe que isso é um sistema em que o indivíduo é responsabilizado, vai para o sistema prisional, volta para as ruas, e nós vamos fazendo todo dia a mesma coisa. Na medida em que nós começamos a olhar para isso, a gente começa a ver que o problema não está na repressão à criminalidade, o problema não vai ser resolvido com repressão à criminalidade. Nós temos que nos antecipar às causas geradoras dos crimes. Perfeito. E aí surge uma ideia de prevenção. E o Papo Responsa é justamente isso. Nós vamos trabalhar com uma discussão, com a conscientização, com a reflexão, com quem tem possibilidade de mudar o mundo. Que Sim. São as crianças, os jovens, os adolescentes, enfim, que estão numa fase de formação da sua personalidade, estão formatando a sua educação, têm aspirações para o futuro, mostrar para elas que tem chance, mostrar para elas que tem oportunidades, que tem alternativas. Ou seja, a prevenção é a chave do problema. Nós não podemos ficar trabalhando com repressão, nós ficamos enxugando gelo, uma expressão vulgar, comum, mas é o que acontece diariamente, prendendo as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas por muitos anos. Nós temos que pensar o que precisamos fazer para mudar. E aí nós estamos saindo da nossa zona de conforto e fazendo algo a mais, que não é nossa atribuição, mas isso é uma obrigação como cidadão, e no meu caso, como cidadão, como professor, como autoridade, ou seja, como alguém, membro da comunidade, que quer uma comunidade melhor. Nós temos uma série de problemas e agora nós estamos num momento bem crítico, que é o problema da violência escolar, a violência no ambiente acadêmico. Ela vem se disseminando do Brasil afora. Isso é um modelo americano, né? Praticamente um modelo americano de violência que acontece nas escolas e que está se reproduzindo no Brasil. Então nós temos
que trabalhar essas questões para evitar esse tipo de violência, para evitar o bullying, para evitar a violência de gênero, que muitas vezes o ambiente adequado para isso é o ambiente escolar, é o ambiente acadêmico. Sim, é onde muitas coisas podem acabar ocorrendo. Professor, eu aproveito para lhe perguntar qual é, de fato, o verdadeiro papel do policial na sociedade. O senhor acha que realmente ele tem que ter essa imagem de uma pessoa de repressão, né, de uma pessoa que vai combater, evidentemente, o crime, mas o respeito a ele tem que partir justamente dessa imagem de repressão? E eu já aproveito e já emendo uma outra pergunta também. Aqui no Brasil, por conta de algumas polícias que sabidamente, já divulgadas inclusive pela mídia como um todo, apresentaram atitudes de corrupção, o senhor acha que a imagem do policial no Brasil, ela ficou deturpada? Foi criada uma caricatura da imagem do policial aqui no Brasil? Rogério, assim, a polícia, por muito tempo, ela foi usada também nessa questão, desde a época do regime militar, vamos dizer assim, o trabalho mais duro, o trabalho ilegal que muitas vezes foi realizado, era realizado pelas polícias na época da repressão, e ela ficou com estigma negativo. Depois vem um outro processo, que foi a corrupção, policiais mal preparados, mal pagos, enfim, tinha toda uma questão de conjuntura sociopolítica, econômica, enfim, que influenciou para que tivéssemos uma imagem negativa da polícia. Eu estou há 20 anos na polícia, trabalhando diariamente para uma mudança de imagem. A polícia não pode ser um órgão de repressão, a polícia está aqui para servir e proteger a comunidade. A polícia tem que ser a salvaguarda da comunidade, a polícia tem que ter a credibilidade da comunidade para que ela possa oferecer a segurança que a comunidade precisa e merece receber. Isso só se constrói com uma relação de proximidade. É a polícia vendo, a sociedade vendo a polícia trabalhando, é a sociedade vendo a polícia ao seu lado, é a sociedade vendo uma polícia correta, justa, firme e enérgica quando tem que ser, mas também uma polícia, vamos dizer assim, que trabalha com dignidade, ou seja, que não se preocupa só em reprimir, que se preocupa também em acolher, que se preocupa também em auxiliar, em trazer uma outra visão para a sociedade, em que nós temos que ver que todos estamos do mesmo lado. Para isso, nós temos que extirpar dos corpos policiais, os policiais violentos, os policiais corruptos. A gente sabe que, em algumas situações, a violência ela é necessária. Ela é necessária para a manutenção da ordem, é necessária para a sobrevivência do policial, como acontece, por exemplo, as polícias que encontram um enfrentamento diário com bandidos, com traficantes, lá nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma polícia altamente violenta, que tem conflitos quase diários. Bom, mas eles vivem uma realidade diferente. Nós aqui, nós temos uma comunidade que é ordeira, nós temos uma comunidade que é pacata, mas que vem enfrentando uma série de problemas e que são problemas que estão acometendo o Brasil todo. O problema das drogas, o problema do aumento dos homicídios, o problema da violência nas ruas. E é um crescente no Brasil todo. E nós precisamos trabalhar com isso para saber assim, o que causa esse problema? Qual é a gênese desse problema? O que nós podemos contribuir enquanto agentes do Estado, enquanto policiais, e o que nós podemos contribuir enquanto cidadãos. E aí que é a questão. E por isso eu acredito muito na prevenção. Eu sou professor, penso essa questão todos os dias, trabalho com isso e sempre trabalhei para uma mudança de paradigma. E a gente começa a ver hoje que isso tomou corpo nas instituições. Antes a gente era meio uma ilha, né? Algumas pessoas pensando isso. Hoje esses projetos são institucionais, significa que há uma visão macro da necessidade de não ficar só fazendo o mesmo, ou seja, de trazer algo mais para auxiliar a evitar que tenhamos que continuar fazendo o mesmo por muito tempo. Verdade, bem interessante essa sua colocação. Agora, professor, o senhor acha que a criminalidade, o aumento dela, está diretamente relacionado a também o aumento notório, com estatísticas, da desigualdade social, por exemplo, aqui no Brasil? A desigualdade social é um fator evidentemente contributivo da violência. É o principal, na sua opinião? Não é o principal, mas é um dos. O que acontece? Nós temos hoje, por exemplo, Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que ela foi crescendo desordenadamente. As pessoas de outras cidades começaram a migrar para Santa Maria e aqui buscar uma vida melhor, buscar uma oportunidade de trabalho. Santa Maria é uma cidade que não tem a capacidade de absorção de mão de obra. Essas pessoas que migram para cá, a maioria delas não são consideradas uma mão de obra qualificada. Então, automaticamente, elas vão viver na periferia da cidade. E aí formam-se aquelas invasões. As invasões, paulatinamente, acabam recebendo o beneplácito do poder público, que acaba organizando, entre aspas,
acaba regularizando aquela situação ilegal, acaba lá colocando energia elétrica, acaba lá colocando um nome de rua, acaba colocando alguma condição mínima, mas ainda assim aquelas pessoas vivem na periferia, elas não têm mobilidade urbana, elas vivem lá, têm dificuldade de acesso ao centro da cidade, elas não conseguem trabalho. Então, há um fator social preponderante. Aí o que acontece? O criminoso, e aí nós temos, junto com isso, a chegada das facções criminosas, do crime organizado, que justamente procura esses locais porque ali ele encontra uma mão de obra. Ele produz uma oferta e vai encontrar uma legião de pessoas, vamos dizer assim, desassistidas, né, numa realidade social muito drástica, precisando sobreviver. E aí, vamos dizer assim, a junção desses fatores, ela foi crucial para o desenvolvimento do tráfico de drogas, ela foi crucial para que nós aumentássemos o número de crimes contra o patrimônio, para que nós aumentássemos o número de homicídios. Então, essas questões estão relacionadas. A questão do fator social é muito importante, é contributivo disso. Eu não tenho onde trabalhar, eu não sou qualificado para nada, eu não vou para a escola, enfim, eu acabo sendo um soldado do tráfico, soldado das facções criminosas. Ou do crime, para não dizer do tráfico, né? Exatamente. Do crime, geral, porque daqui a pouco ele não precisa se envolver com o tráfico de drogas, mas ele pode cometer pequenos delitos, digamos assim. Mas é que as facções elas começaram as suas ações basicamente organizando a questão do tráfico de drogas, o roubo e o tráfico de drogas. O roubo para conseguir dinheiro, para usar para financiar o tráfico de drogas. Só que hoje as facções elas expandiram os seus negócios. Hoje as facções dominaram o sistema prisional no Brasil, em todos os lugares, são as facções que mandam dentro do sistema prisional. E as facções hoje terceirizam as suas atividades. Ou seja, essa mão de obra que está lá na periferia, desassistida, sem mobilidade social, sem mobilidade urbana, né? Sem um processo de socialização adequado, essas pessoas acabam sendo terceirizados para executar as tarefas mais cruéis, mais difíceis, Sim. as piores tarefas das facções criminosas, que hoje trabalham com contrabando, que hoje trabalham com a comercialização de armas, que hoje expandiram e realizam uma série de outras atividades ilícitas. Essa é uma questão. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que mudar a realidade social no Brasil. Nós temos que mudar a questão da legislação em alguns aspectos. Nós temos que mudar essa questão da imagem das instituições policiais. A polícia precisa se aproximar ainda mais da comunidade, a polícia precisa ser comunitária, tem que estar próxima da comunidade, né? Nós precisamos ter uma polícia inteligente, ou seja, uma polícia que trabalhe com inteligência policial, com tecnologia, para combater as organizações criminosas. Essas não se combatem com uma repressão simplificada. E nós precisamos uma reforma do sistema prisional urgente. O sistema prisional é um sistema produtor de violência, é um sistema que marginaliza, que estigmatiza e que acaba criando as estruturas dos organismos criminosos. Rogério, só uma passagem rápida, para teres uma ideia. Em 2006, eu fui ao Rio de Janeiro fazer uma operação e fui cumprir mandados de busca no Complexo do Bangu. Tá? Conheci os presídios, fiz mandados de busca em celas de presidiários, pessoas envolvidas com o Comando Vermelho. Na época, isso são 13 anos atrás, e na época já era assim. As pessoas que chegavam no sistema prisional, uma das primeiras perguntas que a pessoa recebia quando chegava lá era para qual facção ela pertencia, para qual organização criminosa ela pertencia. E se ela não pertencia a nenhuma, eles colocavam naquele sistema, naquelas unidades prisionais em que a facção mais fraca era a dominante. Então, na verdade, o Estado passou a ser o quê? Um órgão que associava indivíduos para o crime organizado. Na medida em que ele coloca as pessoas lá, e as pessoas, para sobreviverem no sistema prisional ou para terem algum tipo de benesse ou regalia, precisam aderir àquilo que acontece lá, às regras, e, consequentemente, essas benesses são cobradas depois em serviços, né? Automaticamente o Estado passou a ser um arregimentador de pessoas para as organizações criminosas. Então, no momento que o Estado perdeu o controle do sistema prisional, o Estado automaticamente passou a auxiliar ao crescimento do crime organizado. Entendo, professor e também delegado. E aproveito para lhe fazer essa pergunta, porque além de professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, o senhor também é o delegado regional de Polícia Civil, aqui na região de Santa Maria, na região central. E a gente ouve muito também, professor, aquela história de que a polícia prende, mas a justiça solta, né? E solta baseado nas leis, baseado no nosso código, né? Que todo mundo fala também que está ultrapassado, que precisa também de uma reforma e tudo mais. Como é que o delegado Sandro Meiners lida com isso, a partir do momento em que o professor delegado Sandro Meiners também ensina em sala de aula que a lei precisa ser cumprida, mas o delegado Sandro Meiners também se depara com muitas situações onde ele, delegado Sandro Meiners, vê
a atuação do professor Sandro Meiners, muitas vezes em um tom diferente, muito por conta de que a polícia prendeu, mas a justiça vai mandar soltar. E aí, como é que o senhor trabalha com isso? Porque o senhor é professor universitário e ensina os seus alunos, né, a seguir as leis, a cumprir as leis e, de certa forma, orienta os cidadãos a isso também, e esse é o propósito do Papo de Responsa. Mas não dá para esquecer também que o senhor é delegado e que muitas vezes o senhor deve se sentir frustrado em saber que existe a lei manda soltar, mas o senhor fez o seu trabalho de prender. Bom, tem duas coisas muito importantes em tudo isso. Isso eu reflito com os alunos em sala de aula. Nós temos as pessoas que necessariamente precisam ser tiradas das ruas de nossas cidades, pelo potencial de violência que possuem, pela capacidade de organização, pela capacidade de praticar ações violentas, que são pessoas perigosas, então elas apresentam uma nocividade para a sociedade. Elas têm que ficar encarceradas. Para essas pessoas, obviamente, quando a gente prende e elas são soltas, cria uma certa frustração, porque a gente sabe do mal que elas podem fazer e voltam a fazer para a sociedade assim que voltam às ruas. Mas também, por outro lado, tem pessoas que, em que pese a lei determina que elas devam estar encarceradas, o ideal seria não encarcerá-las. Nós temos que criar, né, e essa é uma coisa muito importante, medidas alternativas à prisão que sejam mais eficazes. O indivíduo que não precisa ir para o sistema prisional não deve ir para o sistema prisional. Mas o que define isso daí, professor? Bom, aí o que define é o seguinte, aí é política criminal. Se nós somos ser positivistas, normativistas, nós aplicamos a lei e vamos dizer, dura lex sed lex, a lei é dura, mas a lei tem que ser aplicada e vamos ser implacáveis na aplicação da lei. Isso resolve alguma coisa? Não resolve. Não resolve porque, por mais que eu, como policial, possa fazer isso, o judiciário não vai fazer isso, né? O sistema não comporta que seja feito isso, porque o sistema não tem condição de absorver toda essa... Já está sufocado, como o senhor falou. Sufocado, superlotado, né? Abarrotado de pessoas, já não tem estrutura mais para isso. Então nós temos que pensar o seguinte, enquanto eu puder deixar o indivíduo fora do sistema prisional, eu devo fazer assim, eu acredito nisso. O indivíduo que não precisa estar lá encarcerado, que ele pode ser recuperado através de um outro tipo de pena, ele deve ser recuperado através disso. Por exemplo, nós temos a única pena que eu considero eficaz no sentido de pena é para quê? A pena, tem alguns que dizem que a pena é para retribuir o mal do crime com o mal da pena. A pena não deve ser um mal retribuído ao indivíduo. A pena deve ser uma medida que visa conscientizar o indivíduo que tem consequências do seu agir, e não só que tem consequências, mas que ele precisa ser recuperado para ter condições de continuar convivendo em sociedade, sem voltar a fazer o que ele fez de errado. Então eu tenho que conscientizar ele, e ao mesmo tempo em que eu aplico a punição para ele, mostrar para a sociedade que as coisas têm consequências. Essa morosidade que nós temos no Brasil, essa burocratização do processo, enfim, do processo penal, ela é terrível, é desgastante. O tempo para a sentença, digamos assim. Veja bem, o criminoso às vezes recebe uma sentença 10 anos depois do fato. Às vezes nem ele lembra mais do que fez, a sociedade não recorda mais desse fato. Quanto mais rápida for a punição, por menor que ela seja, ela acaba com a sensação de impunidade. Eu, enquanto delegado, eu procuro ser vamos dizer assim, uma pessoa que adota a política criminal. O que é a política criminal? Usar a lei, no sentido de que ela tem que responsabilizar as pessoas, mas a lei pode ser usada, ora com mais dureza, com mais aspereza, com mais gravidade, com mais drasticidade, tornando o fato, vamos dizer assim, impactando mais a resposta que é dada, para que os outros vejam, para que a sociedade veja, para que o indivíduo sinta, ora flexibilizando a aplicação da lei para evitar esse contato do indivíduo no sistema prisional. Se eu colocar lá um autor de um pequeno furto no sistema prisional, ele entra lá e automaticamente ele já pode ser absorvido pela massa carcerária. Ele não muda o sistema é que muda ele. Então, isso que a gente tem que refletir antes de tomar essas providências. Sim, mas nesse caso, quando o senhor coloca, né, de analisar, de pensar, de refletir exatamente caso a caso, como evitar, por exemplo, que uma decisão e uma escolha da própria polícia não seja levada pela passionalidade daqui a pouco, professor? E isso acaba incorrendo em um equívoco, por exemplo. Bom, todo ser humano pode errar, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa em que a gente acredita que isso surta efeito. Eu acredito no trabalho, eu acredito na polícia, eu acredito no direito penal, tanto é que eu trabalho com isso há muito tempo, são mais de 20 anos, nessas duas atividades. E por acreditar no sistema, eu acho que nós precisamos? Nós precisamos continuar lutando para nos mudarmos, nós precisamos mudar a lei penal, por exemplo, nós temos que diminuir o número de crimes
É um absurdo o número de crimes que nós temos no Brasil. Coisas absurdas estão previstas na lei penal e que fazem com que nós percamos tempo correndo atrás disso. Esse é um fator. Sim. Nós precisamos de uma reforma processual para o processo andar rápido. E nós precisamos, cada vez mais, melhorar o aparato técnico. Veja bem, o delegado de polícia tem que ser alguém preparado tecnicamente. Correto. Né? Ter princípios, ter capacidade de dar a resposta sem ser um mero cumpridor de lei. A gente não pode ser um mero cumpridor de lei, a gente tem que pensar o direito, porque pensando o direito a gente contribui muito mais para a sociedade do que agindo simplesmente na repressão. Eu sei que a sociedade hoje, cansada da violência, a sociedade hoje cansada da criminalidade, quer respostas duras. Respostas duras são dadas e Sim. precisam ser dadas, mas nós não podemos confundir as coisas. A polícia é um órgão que está aí para reprimir a criminalidade. Não está aí para punir o criminoso. Quem tem que punir o criminoso é o Poder Judiciário com a aplicação de uma pena. Mas agora se criou essa questão de um discurso que bandido bom é bandido morto, bandido... Não é por aí que nós vamos resolver o problema. Quanto mais violência o aparato estatal produz, mais violência surge na sociedade. A letalidade dos policiais no Rio de Janeiro, morrem muitos policiais no Rio de Janeiro, por exemplo, é fruto da letalidade produzida pelos policiais nas suas ações em campo. Então, se eu agir com violência, com truculência, obviamente que eu vou produzir um efeito reflexo e isso vai refletir contra a minha atividade. Correto. Então, eu sempre trabalhei com uma polícia que tem que trabalhar dentro da lei. A polícia tem que respeitar as pessoas na medida em que... e fazer com que as pessoas também respeitem justamente essa postura, uma postura séria, ética, de respeito, trabalhando vamos dizer assim, na repressão ao crime. Então, somente é isso. Quem tem que punir o criminoso não é a polícia. É a justiça, né? É a justiça. O senhor tem toda a razão. Aproveito já que o senhor tocou no assunto, né, de bandido bom, bandido morto, é um discurso que se proliferou por redes sociais, a gente ouviu muito isso no ano de 2018, né? O senhor é contra ou a favor do porte de armas? Eu sei que a arma é um instrumento de trabalho seu. O senhor é contra ou a favor? Eu penso o seguinte, eu sou a favor que as pessoas tenham direito a ter armas. Mas eu sou a favor também de um rigor excessivo para que as pessoas tenham porte de arma. Quem é que pode ter porte de arma? Aquela pessoa que está preparada, habilitada, capacitada a fazer o uso da arma. Eu não posso ter o direito de ter uma arma e eu não ter que ser submetido constantemente a um exame. Eu acho que nós não podemos ter essa questão. O porte tem que ser renovado com uma periodicidade muito pequena, o ideal que fosse de 2 ou no máximo de 3 em 3 anos. O registro deveria exigir uma periodicidade de renovação e submeter esse indivíduo que tem a arma a exames, porque algumas pessoas querem ter a arma e ela produz uma falsa sensação de segurança. Então, eu acredito o seguinte, não adianta eu ter uma arma, porque se eu tiver uma arma e não saber manuseá-la, não saber utilizá-la, na hora do perigo, na hora da situação em que eu estou numa situação de confronto, de violência, sendo atacado por alguém, eu não vou conseguir fazer o uso adequado dessa arma. Ela não vai me servir para a minha defesa, pelo contrário, às vezes poderá ser a responsável pela minha vida ou porque perdi a vida de alguém da minha família. Então, eu acho que nós temos que liberar, porque é um direito do cidadão poder se defender. Agora, eu acho que não podemos liberar como foi liberado. Não podemos querer dizer que o sujeito pode ter um fuzil dentro de casa. Quer dizer, nós temos que pensar medidas que sejam medidas adequadas. Né? O que o governo fez, eu entendi como um absurdo. Acho que o cidadão não tem que ter um fuzil. O cidadão tem que ter a capacidade de ter uma boa arma de porte. A arma de porte é aquela que ele pode portar, que ele pode usar para ir no banco, pode usar para andar na rua, para ir para o trabalho. Mas desde que ele seja uma pessoa que tenha sido capacitada, examinada periodicamente e a todo tempo verificar até a condição psicológica dessa pessoa. Né? Então, tem que fazer testes periódicos. Todo mundo pode ter, claro que pode, desde que tenha bons antecedentes, não seja alguém ligado ao crime, mas que seja examinado, verificado, submetido a exames. Eu mesmo, se eu não estiver constantemente me preparando, utilizando a arma, fazendo treinamentos, daqui a pouco, numa situação de confronto, de perigo, eu não vou conseguir fazer um uso adequado disso. Vai causar um problema. Esses e outros assuntos que a gente acabou de conversar aqui, né, no universo acadêmico, vão, acredito que, ser tratados na palestra Um Papo de Responsa na Segurança Pública. Esse evento ocorre nesta quinta-feira, professor Sandro, a partir das 19h no Conjunto 3, aqui da Universidade Franciscana. É aberto à comunidade, né? A gente está vendo ali, ó, o Roberto Chaves vem do Rio de Janeiro para falar sobre isso, uma linguagem bem jovem, né, bem próxima daquilo que os jovens falam hoje, e eu acredito que
com toda certeza é uma iniciativa válida, né? A gente torce para que isso dê certo e que, de certa forma, tudo isso que o senhor falou em relação à orientação, à educação, possa, de fato, mudar, né, o quadro, aquilo, porque, infelizmente, o que se pinta em termos de estatística não é legal. O senhor trabalha diariamente com isso, né, na Polícia Civil, e percebe o quanto é difícil, não só para os policiais, mas também para a própria sociedade. Para aquele cidadão que paga imposto, que trabalha, que se locomove, que tem uma boa educação, ele está se sentindo cada vez mais sufocado, né, professor? Rogério, o Beto tem uma experiência sensacional. Ele faz isso há mais de 15 anos, ele criou esse projeto, ele difundiu no Brasil inteiro esse projeto, vários estados estão copiando esse projeto. E mais, ele vive uma realidade conflagrada. O Rio de Janeiro tem uma realidade de violência, uma realidade de corrupção, Sim. É um estado falido, é um estado que enfrenta graves problemas morais, sociais, políticos, econômicos. Então, essa experiência que ele traz, alguém que conhece a favela, a periferia, com toda aquela gama da violência, do poder das facções criminosas, da dificuldade da população que enfrenta essa violência todos os dias, ele vai trazer essa experiência. Então, é sensacional por causa disso, porque ele vai poder mostrar que mesmo num viés conturbado, extremamente violento, difícil, em que os próprios colegas dele às vezes não acreditam no trabalho que ele está fazendo, Sim. E o sujeito é um idealizador, né? Ele tem esse ideal, trabalha para isso e conseguiu, vamos dizer assim, cooptar uma legião de pessoas Brasil afora que aderiram a esse projeto, como instituições todas, como a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, justamente porque a gente vê que isso muda o mundo. Então é importante ver essa experiência dele. Aproveitar isso, é um momento ímpar, a gente está trazendo ele aqui e conseguir trazê-lo aqui na instituição justamente porque ele vai dar uma capacitação durante sexta e sábado aqui em Santa Maria para 35 policiais de todas as cidades próximas de Santa Maria. Nós vamos ter policiais aqui de mais de 20 municípios que vão estar aqui aproveitando essa oportunidade para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso projeto. Aqui, eu sou um idealizador disso, eu quero ampliar esse projeto para que a gente possa atender todas as escolas. Sim. Parece distante, né? Nós queremos estar em todas as escolas de toda a região, justamente para criar oportunidade. E o bom do Papo Responsa é o seguinte, não é uma fala. Quer dizer, cada vez que as pessoas vão até os locais, eles falam e eles voltam várias vezes para mensurar os resultados do projeto. Se isso mudou a realidade da escola, se isso mudou os problemas de violência, se isso acabou com o bullying, como é que está a questão, como é que os jovens estão encarando o problema das drogas, enfim. Então nós vamos acompanhando, é um projeto longitudinal, tu vai acompanhando isso por muito tempo, para ver se isso ecoou, né? Se isso surtiu efeito naquele ambiente. Então, isso que é importante, nós vamos mexer na cabeça das pessoas, nós vamos fazer com que elas passem a refletir e, mais importante, o aluno, quando vai para a escola, ele tem que ter uma relação de pertencimento. Ele tem que se sentir parte do ambiente. Aquele ambiente é dele, né? Não para ir lá quebrar, destruir, correto, porque é dele. É um ambiente saudável, em que ele tem que se sentir seguro, acolhido, e ele pode desenvolver a sua intelectualidade, as suas habilidades nas mais variadas áreas. Quer dizer, para que ele possa, no futuro, ter oportunidades. Isso é o mais importante. Sem dúvida nenhuma. Concordo com tudo que o senhor falou aí. Reforçando, então, a partir das 7 da noite desta quinta-feira, aberto à comunidade aqui no Salão de Atos do Prédio 13 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana, o Papo de Responsa na Segurança Pública. Com certeza, o professor e também professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana e também delegado regional de Polícia Civil, Sandro Meiners, vai estar acompanhando. O Roberto Chaves, que vem do Rio de Janeiro. Professor, também delegado, muito obrigado pela presença no programa Universo Acadêmico. É sempre um prazer poder estar aqui, conversar contigo e com a nossa comunidade que nos ouve. Muito obrigado mais uma vez. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, nós vamos mostrar a exposição que mostra as imagens vencedoras do concurso fotográfico Rosário Novos Olhares. A segunda mostra integrada de ensino serviço dos hospitais Casa de Saúde, São Francisco de Assis, e como alunos dos cursos de Ciência da Computação, Jogos Digitais e Sistemas de Informação da Universidade Franciscana se mobilizaram para ajudar uma entidade de Santa Maria que enfrenta dificuldades financeiras. Já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC.
Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Aproximar as relações entre a academia e os hospitais Casa de Saúde e São Francisco de Assis, ambos de Santa Maria, foi uma das propostas da segunda mostra integrada de ensino-serviço realizada pela UFN. Profissionais, acadêmicos e professores da Universidade Franciscana analisaram e compartilharam ações no cuidado em saúde e que destacam a interdisciplinaridade. Há um mês, essa tem sido a rotina da Linda, uma jornada de novos olhares e aprendizados. É a convivência da equipe multi, saber trabalhar em grupo e conviver um pouquinho com o que os outros profissionais também fazem, não só a fisioterapia. Aqui na ala 200, ela pode trocar experiências com a Hannah. Há 7 meses, ela é uma das enfermeiras do setor. É importante essa troca de conhecimentos, de teoria, de prática. Então, é importante essa mostra para todas as práticas, para as teorias, para a troca de informações, para o nosso convívio. Além da fisioterapia e da enfermagem, o convívio também aproxima estudantes da biomedicina, farmácia, nutrição, psicologia, odontologia, engenharia biomédica, design, pedagogia e também da administração da UFN. Esse é o momento, inclusive, de dar visibilidade para cursos em que não estão diretamente relacionados à área da saúde, mas que também tem num hospital um espaço potencial de desenvolvimento humano e desenvolvimento acadêmico. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que áreas afins e áreas um pouquinho mais distantes se conversem e sejam valorizados dentro do ambiente hospitalar. Isso é importante para confirmar esse modelo que a UFN vem implantando, né, de atendimento multidisciplinar. Então, para o nosso aluno conhecer o que a UFN vem fazendo, ele já saber que ele vai estar sendo formado do modelo, né, que é um modelo que veio para ficar, de atendimento integral. Todas as profissões juntas, vendo o paciente, discutindo o paciente e vendo o que é melhor para ele. Por mês são cerca de 620 acadêmicos entre atividades práticas, de visitas e também de estágios, tanto aqui no Hospital Casa de Saúde como no São Francisco de Assis. E aperfeiçoar essas ações entre a academia e os 2 hospitais é um dos objetivos da segunda mostra integrada de ensino e serviço dos hospitais. Então, a mostra nasce com a ideia de dar visibilidade para aquilo que nós queremos enquanto instituição de ensino, aquilo que o hospital espera enquanto instituição que nos recebe cotidianamente. É um trânsito enorme de profissionais, é um trânsito enorme de estudantes e então a gente quer dar visibilidade mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo nos ambientes hospitalares. Uma oportunidade não só para mostrar o que é feito, mas também para discutir indicadores de produtividade e possíveis estratégias de melhorias nos hospitais. Um dos temas foi sobre condutas éticas para profissionais da saúde, os desafios e limites da conversa de corredor e das mídias sociais. Esse é um tema bastante importante porque a área lida com muitos dados que não são próprios, propriedade do profissional. E eu preciso lidar com muito cuidado para não ferir a dignidade, para não desrespeitar, para não ofender o meu paciente, né? Então eu preciso cuidar, eu preciso ter sigilo, eu preciso às vezes guardar segredo e a rede social, ou então a conversa de corredor facilita muito o acesso ou essa troca de informações e num momento de distração eu posso desrespeitar, eu posso partilhar, eu posso contar uma informação que eu não tenho o direito de contar, porque eu estou ofendendo uma outra pessoa. Esta roda de conversa falou sobre capacitação de procedimentos de urgência e emergência, tanto nas UTIs quanto na UPA. Sobre manejo à parada cardiorrespiratória, que é uma das principais complicações de urgência e emergência, e suporte básico de vida para todos os profissionais da área da saúde, sejam enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, estudantes da área da saúde, que fazem parte, então, do nosso serviço, né, do nosso
Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas. Foram 2 dias de mostra integrada, que teve também a apresentação de trabalhos na modalidade de pôsteres sobre diferentes assuntos. A área de controle de infecção, saúde mental, pediatria, enfim, nós temos várias, o ambulatório, o centro cirúrgico, nós temos várias áreas que vão se conversando e vão então mostrando o que se tem feito e quais são as possibilidades de trabalho em conjunto para os próximos anos. Muitas dessas possibilidades, a Isadora, que é estagiária da fisioterapia na Casa de Saúde, já consegue ver na prática. Atualização, poder aprender mais para ver o que eu posso pôr em prática aqui no hospital, o que eu posso melhorar no serviço, que eu posso melhorar como futura profissional e como pessoa para poder atender melhor os pacientes. A segunda edição da Mostra Integrada de Ensino-Serviço dos Hospitais encerrou nesta quarta-feira. Todo mundo ganha, né? Alunos dos cursos de Ciência da Computação, Jogos Digitais e Sistemas de Informação da Universidade Franciscana se mobilizaram para ajudar uma entidade de Santa Maria que enfrenta dificuldades financeiras. Ela é a Associação Colibri, que atende a pessoas com deficiência. Os acadêmicos pensaram em formas alternativas de a instituição conscientizar a comunidade e arrecadar verbas. O laboratório é de informática, mas a aula aqui extrapola os algoritmos. É que o assunto em questão é a solidariedade. Os alunos dos cursos de Ciência da Computação, Jogos Digitais e Sistemas de Informação pesquisaram plataformas de doação online que pudessem ser utilizadas pela Associação Colibri e apresentaram a ideia a 2 representantes da instituição. A tarefa faz parte da disciplina de Projeto Integrador. Que ela vem para contemplar a curricularização da extensão que foi definida pelo Ministério da Educação. Nessa disciplina, especificamente o Projeto Integrador 1, a gente faz o levantamento das instituições na cidade que prestam algum tipo de serviço, alguma assistência social, e nós identificamos as instituições e vamos até elas para verificar demandas na área de tecnologia da informação, como nós podemos contribuir nessa área para com eles para gerar algum tipo de valor agregado no serviço que eles prestam. A plataforma escolhida foi o site vaquinha.com.br. Mensagens com o link para a doação serão disparadas via WhatsApp pelos alunos, professores e integrantes da associação. Quem receber também pode compartilhar a mensagem com o pedido de doação. A meta é arrecadar R$10 mil em 10 meses. Aí vimos por cartão de crédito, PayPal, boleto, vimos várias, e a vaquinha de início agora foi escolhida primeiro, porque é muito mais fácil de doar, não precisa criar conta, é mais rápido, é mais prático. E por enquanto a gente escolheu para começar logo, porque a instituição está precisando de renda, tipo arrecadações, e foi o meio mais fácil de começar. O link já criado pela instituição da vaquinha já vai direto para a doação, é rápido, é simples. Clica no link e já vai direto para a vaquinha. Aí só fazer doação. Né? A Associação Colibri atende 60 pessoas com deficiência física e intelectual. Atua em Santa Maria há 20 anos. A instituição se mantém por meio de projetos sociais e doações da comunidade. Sempre no vermelho. Estamos sempre buscando, né, doações e, enfim, contatando empresas e entidades que possam doar e colaborar. Um momento muito importante, assim, que onde a instituição está realmente necessitando de recursos, de doações, então essa vaquinha vem, assim, no momento certo, assim, para ajudar, né, porque a instituição está bem carente de recursos. Vocês colocaram ali uma meta de 10 mil, o que fazer com esses 10 mil? Tem muitas coisas para fazer com esses 10 mil, desde material, assim, para eles trabalharem em sala, né, eles fazem artesanato, pintura, então desde materiais assim para eles trabalharem, quanto para a reforma do prédio, assim, porque está bem precário. Nós precisamos fazer uma rampa de acesso que não tem rampa de acesso, então mais ou menos para isso, assim seria. No semestre que vem, os alunos dão sequência à disciplina, mas desta vez o trabalho vai ser com crianças. Na disciplina Projeto Integrador 2, os acadêmicos vão estimular o raciocínio lógico e dar noções de algoritmos aos alunos da rede básica de ensino. Achei interessante, o Projeto Integrador é algo novo e gostei bastante por ser sem fins lucrativos. Como a instituição não tem fins lucrativos, aí mais para ajudar mesmo, sem algo a mais, digamos assim. Então, eu achei bem interessante mesmo, para realmente ajudar para a gente,
conhecimento, para aprender a ver, digamos, de outro ponto de vista e tentar ajudar. Estão que realmente precisa de ajuda. Que bela iniciativa, né? Até a próxima sexta-feira ocorre na Universidade Franciscana o 14º Fórum de Arquitetura e Urbanismo. O tema deste ano é Cidade e Patrimônio, Contribuições para o Futuro. Oficinas temáticas e palestras integram o cronograma de atividades, com destaque para conceitos sobre o planejamento das cidades e os potenciais para o desenvolvimento do espaço urbano. O projeto de extensão Convida também é protagonista e, por meio da exposição Convida Expõe, revela os vencedores do concurso fotográfico Rosário Novos Olhares. No decorrer da execução do projeto Convida, que começou em agosto do ano passado, a gente foi entendendo que o nosso olhar sobre o bairro era um olhar técnico, um olhar acadêmico, né? E o concurso pretendeu trazer um olhar do morador, do frequentador do bairro, de como eles enxergavam esse espaço. Então, a gente, inclusive na exposição, a gente tem o nosso olhar num primeiro momento, né? E depois esse novo olhar, que é o nome do concurso, né, Rosário Novos Olhares, então esse novo olhar para o bairro, a partir de quem vive nele ou quem frequenta ele. A proposta era de um concurso aberto, então qualquer pessoa poderia compartilhar o seu novo olhar do bairro. Esse era o segundo desafio, um olhar novo daquilo que a gente vê da cidade e vê principalmente do bairro Nossa Senhora do Rosário. Então, um concurso aberto via Instagram, que todo mundo poderia compartilhar, e além de divulgar o seu olhar para si e para a gente no projeto, isso ficava aberto para todo mundo. Então, hoje a gente leva o bairro do Rosário para lugares que a gente não sabe. Estou muito feliz de ter ganho, não estava esperando e na verdade eu não planejei. O que aconteceu foi, eu estava acordando mais ou menos umas 6h30 sem querer, eu olhei pela janela e tirei a foto. Foi isso. Santa Maria para mim, de um modo geral, não é muito apreciada, sabe? Então, depois que eu tirei a foto, na verdade, comecei a pensar, nossa, a cidade tem mais para oferecer do que a gente consegue ver, sabe? Convida no Rosário é um projeto de extensão, mas ele mostra não só as atividades, os desejos, né, como que as pessoas vivem no bairro, mas que também ele nos permite um olhar mais apurado para o que existe no nosso entorno, né, já que nós estamos inseridos dentro do bairro do Rosário. A exposição ela vai permanecer até o dia 21 e é importante salientar que nesse período a sala vai ficar aberta manhã e tarde, das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 18. E no dia 21, que é o dia do vestibular da UFN, ela vai estar aberta também no horário do vestibular. A partir do momento que a gente tem um equipamento grande como a UFN, que se estruturou aqui dentro do bairro, me parece que é essencial a gente avaliar a forma como as pessoas desse entorno elas percebem isso, como é que a gente e avaliar no segundo momento de que forma que a gente pode contribuir com elas. Então acho que é essencial e avalio que seja um retorno necessário. Essa interdisciplinariedade entre os cursos de arquitetura, design, eles sempre trazem benefício para os alunos, principalmente num projeto de extensão, onde a gente faz com que o aluno ultrapasse as barreiras da universidade e chegue até a comunidade de fato. O tempo da comunidade não é o mesmo da universidade, da graduação. Isso é o mais legal, porque força o aluno a entender como de fato ele trabalharia para a pessoa, como ele entende a percepção do usuário dentro desse espaço. Esse concurso ele não vem de forma isolada, ele está relacionado a um projeto de extensão e o projeto de extensão visa justamente integrar a Universidade Franciscana ao bairro. Mostrar para a comunidade a importância de estar essa universidade aqui e de o bairro também se reconhecer enquanto um aspecto até de inovação. E eu acho que esse concurso ele mostra justamente esse olhar que o nosso estudante, que as pessoas da comunidade têm e
destacar com isso a beleza que toda essa região tem, né? Então as fotos certamente são muito bonitas e destacam muito isso. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui, pessoal. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, basta colocar o FN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.